Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Z104, iniciamos o capítulo 3, falando hoje sobre Azure Resource Manager. Tem muito conteúdo bacana no vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Então, no vídeo de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre como nós vamos administrar os nossos recursos dentro do Azure, focando principalmente dentro do Azure Resource Manager, ou seja, o nosso querido ARM. Então, vamos lá. O que nós vamos abordar hoje? Vamos falar sobre o modelo do Resource Manager, vamos explorar um pouco sobre a terminologia do Azure, vamos falar sobre as implantações de recursos em grupos de recursos e como que isso funciona, como que nós administramos os bloqueios, que são os locks, né? A questão de remover recursos, mover recursos entre resource groups e também em subscriptions, como que a gente identifica em questão da limitação de recursos dentro da nossa subscrição. Então, iniciando aqui o nosso primeiro tópico, falando sobre o Azure Resource Manager, a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: quando nós acessamos, por exemplo, o portal ou invocamos um comando no modelo de PowerShell, do CLI ou até mesmo clientes REST, eles vão fazer uma comunicação com o ambiente da Microsoft. E quem vai avaliar essa solicitação, se ela está correta dentro dos parâmetros, se é cabível, né, se ela pode ser de fato implantada, se aquele comando que eu estou passando está correto, é o nosso Azure Resource Manager. Eu costumo dizer que ele trabalha por trás das cortinas, porque ele vai receber essas requisições, perceba que ele vem de várias fontes, chega aqui e ele vai avaliar se tudo pode ser criado, se quem está solicitando vai ter essa permissão, e a partir daí ele vai chamar os serviços, né, vai criar estes recursos, vai executar de fato aquela ação que a gente está solicitando, independente de qual que seja. Então, nós temos muitas fontes aonde nós podemos mandar um comando para o Azure e tudo isso vai ser centralizado. É como se fosse realizado um funil. Ele vai receber aquela requisição, vai olhar se eu posso, se eu tenho autorização, se aquele recurso está correto ou não, e se tudo estiver certo, ele executa essa ação. Então, como detalhamento, nós temos aqui que o Resource Manager ele vai ser uma camada consistente, ou seja, ele só vai executar essa ação mediante estar tudo correto. Ele permite que a gente trabalhe com isso, ou seja, implantando, atualizando, excluindo, qual que for a nossa solicitação, independente de qual que seja. E em cima disso a gente vai ter a auditoria desses recursos, né? A gente vai ter uma segurança, porque ele vai estar avaliando a questão do permissionamento, e nós podemos invocar isso, seja através do portal, pode ser em cima de um cliente REST, né, uma API, e a partir daí vai ser executado esses itens dentro do portal. Perceba que nós podemos fazer essa solicitação de várias fontes, ele vai ser o cara que vai receber e a partir daí ele vai implantar isso ou não. Vai executar aquela ação que eu estou solicitando. Essa é a grande responsabilidade por trás do Resource Manager. Quando a gente fala sobre os itens de terminologia do Azure, é bastante importante a gente conseguir diferenciar isso, né, dentro da nossa subscription e até mesmo para avaliar numa questão de prova. É importante você ter sempre em mente que um resource, ou seja, um recurso, ele vai ser uma instância única dentro do Azure. Pode ser uma máquina virtual, pode ser um storage account, pode ser uma VNet. Ele é um item que eu tenho lá dentro do portal. E é super importante que você não se esqueça. Eu até brinco, né, com os alunos quando estou comentando sobre isso, que nenhum recurso é criado dentro do Azure voando. Eu não sei por que que eu sempre uso esse item voando. É um costume que eu tenho. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que a gente cria dentro do Azure, ele precisa estar em um resource group. O que é um resource group? Bom, a frase bacana, né, de lógica é que ele é um agrupamento lógico, mas eu costumo dizer que ele é como uma caixinha vazia. Por que uma caixinha vazia? Porque ele não necessariamente vai ter uma determinação. Por exemplo, eu posso criar um resource group e estabelecer que ele está na região do Brasil.
mas os itens que estão ali dentro não obrigatoriamente precisam pertencer a esta região. Eu posso ter um resource group com itens de N regiões, ou seja, isso não é mandatório. Mas então, por que o do Resource Group? É uma questão de organização, ou seja, você não pode criar recursos que não estejam associados a um Resource Group. O Resource Group precisa estar na mesma região do recurso? Não. Eu posso ter um resource group vazio? Posso, mas não posso ter um recurso que não esteja associado a um resource group. Acho que agora deu para entender. E quando a gente fala sobre o Azure Resource Manager, ou o ARM, né, como a gente costuma chamar também, ele nada mais é do que um template. O modelo dele, até a gente tem referenciando aqui, que ele é um modelo em JSON, que é uma linguagem, né, que vai descrever a ação, o que, que eu estou criando, o que, que eu estou alterando. Eu vou passar através de uma sintaxe declarativa o que eu quero fazer. Então, através disso, né, através daquele comando, ele vai interpretar as minhas ações. E essa questão de sintaxe declarativa nada mais é de como que é o modelo que a gente vai utilizar para criar esse ARM template. Né? Então, perceba que tudo isso vem já de uma otimização de recursos e de ações. Porque quando nós falamos, né, sobre um laboratório, onde eu vou criar um ou dois itens, vou testar, né, para avaliar se está tudo certo ou não, é tudo bastante tranquilo. Mas quando a gente precisa fazer isso em larga escala, nós já devemos pensar como que nós vamos cuidar de uma otimização. Então, aqui a gente já está falando de uma sintaxe declarativa em cima de um modelo de ARM, né, que vai ter ali todas as etapas, todas as funções. E quando a gente fala sobre um resource provider, né, aqui a gente está falando sobre esse serviço que vai fornecer os recursos que nós estamos literalmente invocando, né, que a gente quer implementar através do Resource Manager. Ele vai prover, até o que eu coloquei como exemplo, pode ser um recurso de computação, pode ser um storage, pode ser N coisas, pode ser, né, qualquer coisa que eu estou declarando ali que eu quero criar. Então, nós temos todos esses itens de terminologia, mas é super importante que você não se esqueça. Um recurso, ele precisa estar dentro de um grupo de recursos. Isto é mandatório. O Resource Group pode estar vazio. Eu posso criar e deixar esse Resource Group lá, mas eu não posso criar um recurso sem associá-lo. Precisa estar na mesma região? Não. Eu posso depois mover este recurso? Posso, mas a gente vai ver alguns detalhes sobre isso em alguns slides à frente. Então, vamos para a próxima. Quando a gente fala sobre essa implantação, né, dos grupos de recurso, aqui até na figura a gente tem um detalhamento, onde eu tenho alguns itens aqui, e eu posso ter também os itens separados, cada um em um resource group. Qual que é a maneira certa, qual que é a maneira errada? Bom, eu costumo dizer que tem a maneira que funciona, não necessariamente, né, a maneira certa ou errada. Por exemplo, eu posso ter um resource group referenciando, por exemplo, os itens que estão ali em produção, um outro resource group para quem é homologação, um outro resource group ali para quem está sendo desenvolvido. Isso é uma forma de organizar. Mas eu posso ter um resource group de VNet, eu posso ter um resource group de websites, eu posso ter um resource group de computação, somente com máquinas virtuais. Qual que está certo, qual que está errado? Não necessariamente certo ou errado. Aqui é como eu estou organizando. Mas é muito importante que você organize de uma maneira que funcione na sua empresa, porque depois nós podemos atribuir regras nesses resource groups. E claro que se você atribuir uma regra que depois ela possa impactar em alguma ação, você vai estar literalmente criando um probleminha para si mesmo. Então, muita atenção com relação a isso. Aqui a gente até reforça que os recursos eles podem existir somente em um único grupo de recursos,
nunca sozinhos, né? E que esses grupos, né, eles podem ter itens de diversos tipos. Eu posso ter um resource group com muitas e muitas coisas, pode ser desde recursos de computação até mesmo Kubernetes. Eu posso ter aqui web apps, eu posso ter storage accounts, posso ter várias coisas. Eles não seguem determinados padrões. Eu posso ter itens de diversos tipos dentro de um resource group. Porém, é muito importante frisar que resource groups não podem ser renomeados. O resource group não é uma pasta lá do seu computador que você colocou um nome, daqui a pouco não gostou do nome, vai lá e renomeia porque acha bacana o novo nome que você colocou. Negativo. Perceba que você cria um item, né, um recurso, precisa associá-lo a um resource group. Só que por trás das cortinas, né, vamos colocar assim, isso tem várias associações. E aí você vai criando outros itens e tudo mais. É como se o Azure fosse fazendo um mapa de tudo aquilo que você tem dentro do seu ambiente. Quando você acha que, bom, eu vou renomear esse resource group porque eu não gostei do nome, a gente não consegue fazer isso porque todos os itens que estão ali, que estão sendo referenciados, eles teriam que trocar também essa identidade. No momento hoje, a gente não tem isso. Então, a partir do momento que você cria um resource group, você não consegue renomeá-lo. Ah, mas eu não gostei desse nome, agora tem um monte de coisa aqui. Bom, nesse caso, você vai ter que criar um novo resource group com o nome adequado e mover esses recursos que estão de um para o outro. Aí é o único jeito de fazer, né, essa jogada de conseguir alternar. Aqui, como eu tinha comentado, os grupos de recursos, eles podem ter itens de diversas regiões. Eu não necessariamente estou atrelando fisicamente a esse resource group é no Brasil e todos os itens do Brasil vão direto para lá, eu só posso colocar ali negativo. Nós podemos ter, né, independente da região, recursos de diversas localidades. Aqui entenda que o resource group ele vai trabalhar apenas como uma forma de organização, mas não seria mandatório com relação a uma região, por exemplo. E essas implantações, né, quando a gente está fazendo, elas vão estar sempre incrementando. A partir do momento que você vai criando novos itens, ele só vai adicionando lá dentro da estrutura do Azure, por exemplo. Quando a gente precisa, né, trabalhar com os recursos, é muito importante avaliar como que é a estrutura organizacional da minha empresa, como que nós vamos fazer esses levantamentos. Lembre-se que todos os itens eles vão ter um custo. Como que você vai administrar esse custo depois, né? O rateio, você vai determinar isso por onde? Você vai puxar por um resource group, por exemplo, vai puxar por uma assinatura, eu vou administrar as tags em cima dos meus resource groups. Então, essa questão de organização é muito importante e deixar a equipe sempre ciente sobre essas alterações quando for necessário. Ao criar um resource group, eu preciso saber que eu não consigo alterar o nome. Quando eu for criar um recurso, eu preciso adicionar em um resource group. E se eu precisar, sim, eu consigo mover um recurso de um resource group para outro. E falando sobre os Locks, quem são, né? Não é o Loki lá do filme da Marvel, né? Que fique bem claro. Aqui a gente está falando sobre os bloqueios de recurso. Pessoal, esse é um item que muitas das vezes as pessoas consideram fácil, mas por experiência própria eu recomendo que você sempre avalie e, se for necessário, também faça um laboratório sobre esses itens. Porque quando a gente fala de resource locks, né, que são os bloqueios, a gente tem dois modelos hoje, que é o de delete e o de read only. Ou seja, eu tenho um bloqueio onde eu não consigo deletar nada, e eu tenho um outro bloqueio onde eu não consigo alterar nada, as coisas ficam visíveis apenas para visualização. Eu sei, isso ficou um pouco redundante, mas tudo bem, acho que deu para entender. Só que isso acaba causando, né, durante a prova, geralmente aparecem algumas questões sobre isso. Na minha prova, na época, caiu 3 questões sobre resource locks, então é um item sim bastante presente e causa uma certa confusão na hora que a gente está fazendo a prova com as situações que são colocadas. E vamos analisar aqui quais que são os itens. Primeiro, a gente pode associar, né, um lock desde a assinatura
né? Muito cuidado fazer isso, por favor. A gente pode colocar isso em grupos de recurso. Eu posso colocar isso dentro de um determinado recurso, afetando somente aquele recurso. Por que que eu colocaria um lock, por exemplo, em um recurso? Aí depende. Eu posso preparar, por exemplo, um ambiente e eu não quero que ninguém altere esse ambiente aqui até que a gente coloque ele em produção. Então, eu posso colocar um read only ali e nenhuma alteração será possível, mas muito cuidado. Se você coloca um lock de read only em um resource group, por exemplo, e você tiver uma máquina que ela está desligada, você não consegue ir lá e ligar essa máquina de novo, porque ele tem um lock de read only. Em compensação, se eu colocar um lock de delete, eu consigo fazer tudo menos deletar um recurso que está dentro daquele grupo de recursos, caso eu tenha colocado ali. Nós precisamos ter bastante atenção ao nível, né, de bloqueio que a gente vai colocar nos recursos, se vai ser o delete ou read only, e também a estrutura organizacional aonde você vai colocar esse bloqueio. E se você colocar um bloqueio direto na assinatura, você vai estar afetando tudo aquilo que está abaixo. Então, tome bastante cuidado. Aqui, a gente não consegue fazer nenhuma alteração quando eu estou falando de lock de read only. E claro, o lock de delete ele vai impedir somente a exclusão. Depois, ao final dessa aula, a gente vai fazer um laboratório e eu vou fazer alguns modelos, né, de locks para que você entenda como é que funciona essa questão de movimentação e também o que que a gente consegue ver quando a gente tem um bloqueio. Mas é importante você entender. O bloqueio pode ser de duas formas: delete e read only, ou seja, leitura, apenas somente leitura, e o bloqueio de delete. Beleza? Que eu posso fazer sobre isso? Colocar em um recurso, em um grupo de recursos ou diretamente na assinatura. E isso vai afetar todos os itens conforme essa escala que a gente estiver colocando. E lembrando, o lock ele é diferente de tags, pessoal. A tag, se você coloca, por exemplo, no Resource Group, você vai lá, coloca uma tag. Quando você cria um item dentro do Resource Group, ele não puxa essa tag, ele não herda. Porém, quando nós estamos falando de resource locks, se você coloca um resource lock, por exemplo, de delete no nível de resource group, todos os itens que estão ali dentro vão receber, ou seja, eles herdam este lock. Então, tudo aquilo que está ali dentro vai receber esta ação e vai ficar condicionado a isso. Ah, mas eu não tenho interesse em colocar em todo o Resource Group, eu só quero proteger, por exemplo, uma máquina porque eu não quero que ela seja excluída sob hipótese alguma. Então, eu vou lá na máquina e coloco um Resource Lock nela de delete diretamente na máquina. Então, eu estou afetando apenas aquele recurso. Mas se eu colocar isso em um nível acima, tudo aquilo que está abaixo vai herdar, no caso, um resource group ou a assinatura. Então, bastante cuidado quando for colocar, né, um lock, porque isso vai afetar tudo que estiver, né, dentro daquele contexto que foi aplicado. E essa questão de movimentação de recursos é um outro item que causa um pouco de polêmica e às vezes o pessoal se confunde quando a gente está falando disso na prova e cai também esse item na prova. Bastante atenção. E dia a dia a gente também tem muito questionamento sobre isso. Com essa questão de mover recursos, é bastante solicitado quando eu preciso pegar um item por algum motivo, por exemplo, está no Resource Group, eu estou fazendo uma avaliação do meu ambiente e eu vi aqui que eu tenho um Resource Group hoje, que ele é, sei lá, de desenvolvimento, é de avaliação, não é produção. E tem itens lá dentro que são de produção que não eram para estar lá. Daqui a pouco precisam estar recebendo uma regra específica e por estarem nesse Resource Group, eles não estão recebendo isso. Eu preciso movimentar eles para outro lugar. Ok, consigo? Consigo. A gente pode movimentar tanto para outro Resource Group, para outra subscription ou até mesmo para outra região, dependendo da necessidade. Aqui até a gente tem um item bem importante, é quando a gente está fazendo essa movimentação de recurso, tanto o Resource Group de origem e de destino, eles vão ser bloqueados durante essa operação.
Por quê? É como se ele tivesse um catálogo dizendo todo mundo que está ali dentro. Ó, esse Research Group tem todos estes itens, este outro Research Group tem esses aqui. A gente vai fazer uma troca? Vamos. Então, eu literalmente tenho que mudar os endereçamentos dessas coisas que estão aqui, que eu estou movendo para o de destino. Então, enquanto eu estou fazendo essa operação, eles ficam bloqueados para alteração, até que isso seja finalizado. Outro item interessante, os serviços que não podem ser movidos. Atenção, porque aqui nós temos o Azure AD Domain Services, nós temos o Express Route, que é aquela fibra que vai desde o nosso data center até o data center da Microsoft, e o Site Recovery. Estes são os três itens que não podem ser movidos. Então, quando a gente fala, né, principalmente eu estou avaliando, estudando para a prova, estou fazendo, né, uma conversa com o cliente, estou avaliando aqui o ambiente da minha empresa, eu preciso mover recursos e paro e penso, nossa, será que eu consigo mover isso? Bom, se não for nenhum desses três itens, sim, você consegue mover. E também é um item bastante interessante para relembrar, porque costuma também cair em prova. E essa questão de remover recursos e grupo de recursos, a gente sim pode fazer ele tanto por linha de comando, a gente pode fazer isso pelo portal, é indiferente. Lembrando que quando nós removemos um único recurso, somente aquele item que for marcado ou que for invocado pelo comando é aquilo que vai ser excluído. Agora, quando você exclui um grupo de recursos, todos os itens que estão ali dentro serão excluídos. Até é uma coisa interessante de comentar quando tem algum item dentro do grupo de recursos com bloqueio. E a gente vai fazer isso no laboratório. Mas se não houver nenhum tipo de bloqueio e você manda excluir aquele resource group, tudo aquilo que está atrelado a ele, todos os itens ali dentro serão excluídos. Isso é bem importante frisar. Então aqui a gente garante, né? Claro, a gente fala muito sobre a questão da cobrança, principalmente visualizando uma subscrição trial, né? Você está fazendo testes, está aprendendo, está se desenvolvendo. É muito importante que quando você finaliza um laboratório, você vai lá e exclui tudo, para garantir que você não vai ter aquela questão da cobrança. Mas, falando em termos de dia a dia, né, atividades de trabalho, é importante sempre você garantir que não está excluindo coisas além. É sempre um ponto muito, né, importante de citar, né, para até mesmo avaliar se, bom, chegou uma solicitação para mim aqui, tem que excluir tudo. Existe, né, uma noção de tudo aquilo que tem aqui dentro do ambiente? Sim. Ah, então tá, posso excluir? Ok, até porque a gente não vai conseguir reverter isso, né, depois e, claro, vai nos poupar algumas dores de cabeça. E a questão de limite de recursos, as cotas, né, também são conhecidos como cotas. Essa tela aqui, depois eu vou mostrar no portal, vocês vão ver que ela não está totalmente atualizada, porque esse botão aqui de solicitar, né, um aumento da cota, ele está agora do ladinho dos itens. Mas o que, que é isso? E eu recordo que na minha prova também caiu uma questão sobre recursos. Pense só, dependente do seu modelo de subscrição, a Microsoft ela já tem um padrão de recursos que você pode criar, né, dependendo da região, por exemplo, ou o tipo de recurso. Aí o que, que acontece? Talvez você, utilizando uma subscrição trial, já tenha tentado criar, né, algum modelo de máquina ou criar mais máquinas em uma determinada região e simplesmente diz que você não podia fazer lá. Ou às vezes dá o erro que pode, tá sempre trocando, porque o portal tá sempre se renovando. Às vezes, simplesmente você seleciona a região, ele não libera nenhum modelo de máquina. Você pensa, ué, o que aconteceu com a minha subscrição? Eu tenho crédito, não consigo criar. Aí você vai lá, coloca uma outra região muito nada a ver, da Europa, da Ásia, aí ele libera. Mas, poxa vida, mas o que aconteceu? Porque a gente tem um limite por localidade, né? Isso a gente vê muito em as assinaturas trial, mas as assinaturas empresariais também têm alguns limites, sim. São muito maiores, mas a gente tem. E o que, que acontece? Às vezes pode acontecer, determinando o porte da empresa, né? Ou vão ser criados muitos recursos de uma vez só, e chega um momento que simplesmente não deixa criar, dá um erro, você se para assim, nossa, mas o que está acontecendo? A gente não está com problema no ambiente, a região está disponível, não consigo criar o recurso. Você, pô, o que a gente está fazendo de errado?
Aí você para e pensa, ué, mas alguém olhou se nossa cota, como é que tá? Se precisa solicitar incremento, né? Ou se a gente já utilizou todos os itens, né, dentro dessa localidade que a gente tem acesso, isso é um ponto. Então, os recursos, eles vão ter essa limitação, e isso vai mudar de um para o outro, né? Claro que isso vai gerar para nós uma rastreabilidade. A gente sempre fala sobre questão de custos, porque as coisas na nuvem a gente paga somente conforme o uso, com certeza, mas não quer dizer que é de graça, muito pelo contrário. E outra coisa, essa questão de abrir o suporte gratuito é sim um item de prova, porque o que acontece? O Microsoft vai lhe testar. Olha, uma situação do tipo, você tentou criar, né, o recurso XPTO em tal região e recebeu uma mensagem de erro. Aí você avalia, né, o que pode estar ocorrendo. Aí ele vai perguntar o que pode ser, né, o problema que você está identificando. Ah, você viu que era um problema de cota. O que você faz? Beleza, eu sei que o problema é cota, eu tentei criar um item e não deixou. E agora, qual que é o próximo ponto? Aí ele vai lhe trazer algumas situações, né? E um item, né, que seria a resposta correta, seria solicitar, né, o incremento dessa cota. A gente abre um ticket de suporte, ele é de graça, e você vai lá, solicita, e assim que a Microsoft te responder, você pode criar estes recursos. Então, tome nota, muita atenção, e essa questão de cotas a gente resolve abrindo sim o chamado na Microsoft. Procedimento padrão. Então, vamos para o nosso laboratório ver como tudo isso funciona na prática? Bora lá! E agora, dentro do portal do Azure, o primeiro item que eu vou mostrar para vocês é o das cotas, porque foi o último que a gente estava utilizando ali para consultar na nossa apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui em cotas e vou selecionar a opção de minhas cotas. O que acontece? Eu estou utilizando uma assinatura de MCT, então, quando você for olhar aí no seu perfil, pode ser que apareça algum item com um número diferente do que está aparecendo para mim, isso é super normal. Mas o que a gente precisa entender aqui é como que funciona esse procedimento. Ou seja, eu tenho aqui quais que são os modelos de item, a região, o modelo da minha subscrição e o que eu estou utilizando no momento e qual que é a capacidade que eu tenho disponível previamente. A gente precisa principalmente olhar com carinho esses aqui que diz que não são ajustáveis, ou seja, não consigo alterar esse item sem solicitar um suporte da Microsoft. Então aqui eu viria, né, solicitando um novo suporte request, isso aqui é de graça, e também lembrando que quando a gente vai fazer isso, não está disponível numa subscrição PS Go. Esse item aqui, a gente está falando de uma subscrição principalmente empresarial. E aqui ele está me perguntando, né, o que eu preciso. Ele vai solicitar a subscrição que eu estou pedindo isso e depois vai me pedir algumas informações adicionais. Vou até selecionar aqui só para ver o que ele vai me trazer, mostrar para vocês. Ele está pedindo aqui a subscrição, qual que é a cota, qual que é o tipo de item, por que eu preciso fazer isso, né, para fazer essa alteração, recursos adicionais e tudo mais. Então, eu abro uma solicitação com a Microsoft pedindo para incrementar este item. A partir do momento que isso for atendido, já vai aparecer lá no portal. Acontece muito esse tipo de problema quando se faz uma implementação em larga escala de um determinado item que anteriormente ou não estava sendo utilizado ou que já estava no topo de utilização. E o pessoal não costuma olhar muito a questão das cotas. Aí a empresa cresceu demais, precisou atender uma determinada demanda, chegou lá, não conseguiu criar. Relativamente rápido o tempo de resposta, mas o que serve para nós, né, de aprendizado e também de ter atenção à questão de prova é que para fazer um incremento daqueles itens ali, a gente precisa abrir o suporte, né, nos que aparece ali que ele não é ajustável. Então, eu preciso abrir esse item de suporte lá para ir aguardar, né, que a Microsoft responda a gente e depois disso poder utilizar. E só para fechar esse assunto de cotas, deixa eu voltar aqui no meu perfil e mostrar uma coisa para vocês. Bom, a gente avaliou que quando a gente faz, né, a criação de recursos e por algum motivo
a gente é barrado, né, em determinada região, é importante a gente avaliar se a quantidade de itens para aquela região não foi alcançada, né, o topo, limite que eu tenho de acesso. Quando isso acontece, eu preciso solicitar um incremento para a Microsoft por meio de um ticket que eu crio pelo próprio portal e não existe uma cobrança em cima disso. Mas perceba que a gente tem aqui alguns itens que eles estão sombreados e outros aqui que eu consigo marcar a caixa de seleção. O que é isso? Aqui na parte de ajustable, ou seja, eu consigo ajustar, tem alguns que dizem que está como sim, outros como não. Os que estão como não são aqueles que eu preciso solicitar a Microsoft. Os que estão como sim, se eu marcar aqui, vir aqui no menu de cima, entrar com um novo limite, qual que é o valor que eu quero alterar. Eu posso sempre colocar um valor acima do existente e não regredindo esse valor. Ele está em 21, eu posso colocar para 25, posso colocar para 30. Aí ele vai processar essa informação e já me diz na sequência se aquilo está aprovado ou não. Então, essa aqui é a diferença. Quando eu quero fazer um incremento e esse item ele não está sombreado ou aqui nessa coluna, né, de ajustável, ele está como sim ou como não, a diferença é que se ele estiver como sim, eu consigo clicar ali e já alterar para um novo valor. Agora, se ele estiver como não, ou seja, ele não tem essa permissão, não é uma questão de o quanto eu tenho de permissionamento da subscription, não vamos confundir aqui. Aqui é uma questão da própria Microsoft ter essa limitação para a nossa assinatura. Aí sim, você vem aqui e solicita, né, um incremento por meio de um ticket de suporte. Então, agora vamos dar uma olhadinha lá nos Resource Groups que eu tinha comentado com vocês antes. Eu tenho aqui esse Resource Group, né? Vamos fazer o seguinte, aqui eu não tenho nenhuma regra ainda, ele tem apenas uma máquina que ela está ligada e eu tenho um Storage Account aqui. Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir, né, nos meus logs e eu vou colocar um lock aqui no nível do Resource Group. Então, eu vou colocar aqui de Read Only. A gente precisa colocar, né, um nome, independente de qual que é o modelo aqui que a gente está selecionando, seja o Read Only ou o Delete. Então, eu vou deixar aqui um bloqueio de Read Only. Perceba, eu estou colocando ele no nível do Resource Group. Porém, a gente vem aqui, por exemplo, eu vou abrir o Resource Group, eu vou vir aqui nessa máquina e vou dar uma olhadinha, né, de o que que ela tem de bloqueio aqui, se aparece alguma coisa ou não. Aqui ele está dizendo que sim, eu vou ter e ele está puxando o escopo do próprio Resource Group. Então, eu coloquei o bloqueio lá. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse outro Resource Group que eu tenho, G02, e eu vou vir na máquina e vou colocar aqui na máquina um bloqueio para ela, tá? Então, bloqueio da VM. Um bloqueio de read only somente nesta VM. Agora vamos voltar aqui no nível do Resource Group, vamos vir em Logs. Agora aqui, ó, o meu bloqueio de read only e perceba que aqui eu tenho o escopo. Ou seja, o escopo está associado somente dentro da máquina que eu estou colocando. Isso não se aplica aos demais recursos dentro do meu Resource Group. Essa máquina está read-only. Ok, então a gente vai vir aqui de novo. Vou vir na máquina, ela está ligada. Vamos parar essa máquina aqui. Quero parar? Quero, ok. Aqui, deixa eu puxar a minha view para cá um pouquinho, senão vocês não conseguem ler, mas aqui ele está dando a mensagem que ele não conseguiu parar essa máquina porque a gente tem aqui um bloqueio e ele fala que é o bloqueio. E ele diz que eu preciso remover o bloqueio e tentar novamente. Então, se eu tenho uma situação que a máquina está ligada ou desligada, eu coloquei um bloqueio exclusivo nessa máquina ou num resource group e essa máquina está lá dentro e eu preciso alterar ela, né, desligado para desligado, read only não deixa que a gente faça isso. Não vou conseguir. Então, é muito importante quando a gente faz essa questão dos bloqueios que a gente entenda o escopo de todos os itens que estão ali dentro. E falando em escopo, aqui no RG01 eu coloquei o bloqueio, né, de read only, né? Vamos olhar lá de novo,
aqui nos locks em cima do meu Resource Group, ou seja, tudo aquilo que está dentro do meu Resource Group, ele está bloqueado, lock de read only. Até vamos comprovar isso, vamos lá no Storage Account e vamos dar uma olhada nele aqui para avaliar o que, que eu tenho de bloqueio nesse cara ou não. Aqui a gente vai baixar para pegar aqui os locks, está um pouquinho mais abaixo. Ó, ele está herdando esse lock de read only. Um item bastante conhecido que até é uma questão de prova que o pessoal fala bastante é o que, que a gente consegue fazer em cima de um bloqueio de read only. Então, o que, que acontece? Quando a gente está procurando, às vezes o pessoal confunde essa questão da assinatura com as access keys. Mas o que, que acontece? Quando eu preciso buscar uma access key de um storage account e ele está em cima, né, de um bloqueio de read only, a gente não consegue. Ele não libera e ele já diz que o escopo está bloqueado. Porque a chave de acesso, ela vai fazer um comando onde ele vai exigir uma escrita. Ah, mas eu só quero fazer uma consulta. Ok, você quer fazer apenas uma consulta, mas por trás das cortinas, você vai ouvir bastante isso nesse vídeo, mas por trás das cortinas, sim, ele precisa fazer essa consulta, ele vai ter uma operação de escrita, né? E ele não vai conseguir fazer. Então, não confunda a questão da Access Keys e esse outro item aqui, que é o Share Access Signature. Aqui a gente consegue olhar esses itens. Essa tela, ela abre, mas a Access Keys não. E eu já vi cair em questão de prova, né? A minha falecida Z303 caiu uma questão questionando se eu conseguia, né, ler, né, a Access Key de um storage account que estava sobre, né, uma permissão, né, melhor dizendo, um bloqueio, permissão não, um bloqueio de read only. Então, não conseguimos fazer essa operação em cima desse bloqueio. Uma coisa que é interessante aqui, eu vou vir aqui nos locks, vou excluir esse lock aqui, tá? Não quero mais. Vou lá no meu outro Resource Group, deixa eu ver o que, que eu tenho de lock aqui. Tenho lá naquela máquina, vou tirar também, não quero mais. Mas eu vou colocar aqui nesse Resource Group, no nível de Resource Group, um outro lock que é bastante interessante, que é o lock de Delete. Delete 02, né? Eu estou no 02, eu vou colocar aqui um lock do tipo delete. Ok. Está aqui no escopo do meu Resource Group. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Storage Account aqui e vou vir, deixa eu subir aqui minha telinha, vou vir aqui no Move. Perceba que a gente tem as três opções. Mover para outro Resource Group, mover para outra subscrição ou mover para outra região. O que eu vou fazer? Lá no RG01 não tem agora nenhum bloqueio, né? Não tem nenhum lock lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mover ele para outro Resource Group. Ah, mas o que acontece? A gente tem aqui um lock de delete em cima do RG02. A pergunta é, esse lock vai ir junto com esse Resource Group não, esse Storage Account, quando eu mover ele para lá? Vamos ver o seguinte, eu vou trocar ele está no 02, eu vou levar ele para o 01. Ele vai fazer uma avaliação aqui. Lembrando, quando a gente vai levar itens de um Resource Group para outro, independente da região, é comum que demore, porque ele vai avaliar todos os itens, se tem dependências, ele avalia origem, destino, ele vai fazer aquele bloqueio entre os Resource Groups, quando de fato a operação, né, de virada desses itens estiver em execução, então é comum sim que fique alguns minutinhos ele fazendo a avaliação. Ah, mas eu estou levando somente um item pequeno, mesmo assim demora? Sim, é normal. Então eu vou deixar ele fazer a avaliação e quando ele terminar essa tela aqui, eu volto com o vídeo. Bom, ele terminou de revisar, né, os itens aqui, já liberou para mim avançar. Aqui ele pergunta, né, se eu tenho certeza, eu estou removendo esse recurso do RG02,
Lembrando que lá a gente tem aquele bloqueio, né, de delete para o RG01 que não tem nenhum lock no momento. Então eu entendo, né, o script associado, nananana, né, as letras miúdas e vamos fazer esse moving. Ok, aqui deixa eu puxar novamente a minha telinha para cá. Aí ele está informando aqui que está movendo, né, os recursos do RG02, onde está, né, da minha subscrição, para o RG01. Então, vamos agora aguardar ele finalizar o processo e avaliar se ele vai fazer essa mudança, vai levar, né, esse lock que estava associado, né, a esse storage account no momento que ele estava no RG2, se ele leva isso ou se simplesmente ele se desprende desse lock, beleza? Então, vamos aguardar agora mais um pouquinho ele terminar a operação ou não, vamos ver o que acontece. E voltamos aqui à nossa operação, ó, pode ver que ele apareceu, isso aqui era o erro de antes, né, que a gente não conseguiu fazer a mudança porque ele estava bloqueando, e aqui moveu um recurso completamente de um resource group para o outro. Então, ele estava no 02, ele veio para o 01, vamos olhar aqui, ó, storage, o 01 e o 02. Então, vamos olhar aqui o 02 que veio do outro grupo, né? E se a gente olhar, por exemplo, aqui em locks, ele tinha o lock lá herdando do resource group, só que quando ele veio para cá, ele não traz esse resource group, ele é válido somente enquanto esse item estava lá dentro. Então, isso é um item bem interessante de avaliar se eu estou movendo, né, um recurso que ele está com um lock de delete a nível de resource group, né? Ele não estava com o bloqueio no item especificamente. Então, agora a gente pode fazer uma outra operação diferente. Eu vou vir direto no recurso, vou colocar para ele um lock de novo, só que agora diretamente nele, né? Vou botar aqui como 02 porque ele está referenciando aqui um lock de delete, ok, somente para, né, o storage account. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Resource Group, vou vir aqui no RG, eu sei que aqui eu tenho um lock, eu vou tirar só para não confundir, ou seja, esse Resource Group aqui não tem nada, este outro Resource Group aqui, ele tem um lock de delete que está aparecendo exclusivamente do storage, né, 02. Então, beleza, eu vir aqui nos itens, vou pegar esse Resource Group, não, Storage Account, que está no Resource Group 01, mas ele é originário do 02. E vou fazer o seguinte, eu vou mover ele de volta para lá. Ele está com um bloqueio de delete agora exclusivo nele. Então, agora é uma outra operação. Vou mover ele de volta, né, para o Resource Group 02. E agora ele vai fazer novamente aquela avaliação que a gente tinha feito da outra vez. Então, o que que a gente está fazendo de diferente? No primeiro momento, a gente tinha aqui o Resource Group e eu estava com um bloqueio no nível de Resource Group, um bloqueio de delete. Eu peguei um item deste Resource Group e movi ele para outro Resource Group que não tinha nenhum lock atrelado. Ou seja, eu levei um item que estava recebendo um lock do nível do Resource Group. Movi ele para lá, não aconteceu nada. Ele fez a movimentação normal, porque era um lock de delete. No momento que ele chegou no outro Resource Group, ele não encontrou nenhum problema e tá ali, não tem nenhum lock. O que a gente fez diferente agora? Eu peguei o mesmo storage account e coloquei um bloqueio de delete exclusivo neste storage account. Removi os bloqueios lá só para a gente não ter nenhum problema de gerar confusão no nível do Resource Group de destino. Então, eu estou levando ele para um Resource Group que não tem nenhum lock. E é somente aquele item tem um lock associado a ele. Então, levando ele para outro Resource Group. Agora, ele vai levar, né, esse bloqueio com ele ou o bloqueio morre? Então, vamos avaliar isso na prática. Mais uma vez, ele vai levar alguns minutinhos para fazer essa avaliação e eu volto aqui assim que ele terminar.
Ele fez a avaliação novamente, eu vou vir aqui em avançar, vou marcar novamente aqui a opção de que eu entendo que ele vai estar fazendo essa movimentação e ele já está gerando aqui a mensagem, né, que está fazendo essa movimentação. Então agora a gente precisa aguardar que ele termine. Eu já posso ficar aqui acompanhando, né, pelo log, ele está dizendo que está fazendo essa movimentação e se a gente tiver um pouco, né, entusiasmado, a gente vem aqui e fica atualizando, mas ele demora um pouquinho. Então, vamos aguardar ele finalizar esse processo. Voltamos, pode ver que o nosso Storage Account 02 não se encontra mais no RG01. Ele já deu uma mensagem aqui de moving com sucesso. Vamos lá no 02 novamente, aqui está ele. E selecionando o nosso Storage Account, eu venho na guia, né, aqui da esquerda em Locks, e aqui está o nosso lock de delete. Então, ele veio, né, para esse outro resource group, mas ele continua com o lock associado a ele. Ele não perde, né? Ele está atrelado ali, mas ele não vai perder esse item. E agora vamos olhar também como é que funciona a questão da exclusão quando é a nível de resource group. Por exemplo, eu tenho esse Resource Group aqui, né, o RG01, voltamos para o RG01, e o Storage Account 02 está aqui e ele está com aquele lock de Read Only. O que a gente consegue fazer agora? Por exemplo, eu tenho não apenas esse Storage Account, eu tenho um outro Storage Account que não tem nenhum bloqueio e tenho uma máquina aqui. Digamos que eu queira excluir este Resource Group. O que vocês acham que acontece? Eu vou mandar excluir, eu tenho alguns itens aqui, alguns itens, um item tem um bloqueio e os demais não tem. Vamos ver o que acontece se a gente tentar fazer essa operação. Então, eu vou vir aqui em delete, né, o Resource Group, eu vou colocar o nome dele aqui, ele me mostra tudo que tem dentro do Resource Group e vou mandar deletar. E já de cara ele já apareceu o erro. Deixa eu puxar minha telinha para cá e puxar o erro novamente. Aí ele está trazendo aqui que ele deletou, né, o Resource Group, ele não conseguiu fazer, porque o Resource Group RG01 está bloqueado e não pode ser deletado. Mas como assim ele está bloqueado se aqui o único bloqueio que eu tenho é neste storage aqui 02? Bom, a questão é que como ele vai fazer a avaliação de tudo aquilo que tem dentro do conteúdo, né, do storage, neste caso aqui do Resource Group, tem um item que ele não consegue. Como eu estou mandando excluir tudo, ele precisa que todos os itens dentro do Resource Group estejam naquela condição de que sim, eu posso excluir. Do contrário, ele nem inicia a operação. Às vezes você pode pensar, eu tenho alguns itens aqui que estão ok e tenho apenas um que não está. Então ele vai excluir tudo e deixar aquele? Não, eu estou mandando excluir o Resource Group. Se eu não consigo fazer toda a exclusão, eu nem inicio a operação. É mais ou menos essa lógica que ele está utilizando. Então, quando a gente começa a aplicar dentro de um laboratório, no dia a dia, é muito normal que a gente pare e pense, nossa, eu não tinha pensado nesta situação ainda. Será que funciona? Será que não funciona? Então são esses detalhes assim que é muito bacana a gente fazer o laboratório para garantir que naquela ideia que a gente tinha de verdade aquilo que funciona é assim, né, que é no dia a dia. Então é muito bacana você fazer os laboratórios, utilizar outras situações também para não ficar com dúvidas sobre este assunto. E chegamos ao final da nossa aula sobre Azure Resource Manager. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, do nosso laboratório. E agora, para nosso próximo vídeo, vamos falar sobre o portal e o Cloud Shell. Eu te espero então na nossa próxima aula. Até lá!